Ela saiu da cabine radiante, com a pele dourada e cheirando a coco, sem saber que por dentro tinha acabado de tomar o equivalente a 8 horas de sol intenso em meia hora, e que aquele bronze perfeito vinha junto com queimaduras microscópicas, inflamação silenciosa e uma conta altíssima que o espelho ainda não consegue mostrar. Essa história poderia ser só mais um exagero da internet, mas não é. O Brasil proibiu as câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos desde 2009, depois que a própria Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou o uso delas como cancerígeno para humanos. Mesmo assim, elas seguiram existindo em endereços discretos, por indicação, por mensagem no direct, por fica tranquila, todo mundo faz. Mulheres entram, deitam-se, fecham os olhos e saem acreditando que ganharam beleza. O que ninguém conta é que, junto com o tom de verão, elas ganham um desgaste acelerado da pele, um aumento no risco de câncer e um envelhecimento que começa antes de qualquer linha aparecer. Naquele dia, a promessa era simples: 15 minutinhos em cada lado, bronze uniforme, 0 marcas de biquíni, 0 risco. A sala era pequena, azulada, cheirando a creme adocicado. A atendente repetia o script: é super seguro, fica tranquila, é só UVA, não queima, só bronzeia. E é justamente aí que mora o perigo. O UVA é o raio que não arde como o sol do meio-dia, não deixa sempre a pele vermelha na hora, mas atravessa a epiderme, mergulha na derme e começa a mexer no que sustenta o rosto. Colágeno, elastina, DNA de célula por célula. Ele não grita, ele sussurra. Só que sussurra todo dia. Ela já tinha ouvido falar da proibição, mas se apoiava naquele discurso que você também já viu. Se fosse tão perigoso assim, não teria gente famosa fazendo. O problema é excesso, aqui é tudo controlado. Melhor isso do que se queimar na praia. Então foi. Deitou. Sentiu o calor crescente como se fosse um abraço morno. E começou o diálogo silencioso entre aquela máquina e as moléculas da pele dela. Cada raio UVA, atravessando as camadas, gerando radicais livres, alterando fibras, disparando um processo inflamatório que o corpo iria tentar consertar nos próximos dias, meses, anos. O bronze ia durar semanas. As cicatrizes invisíveis, talvez a vida inteira. Nos primeiros dias parecia um sonho. A pele lisa, caramelo, sem marca, os elogios nos comentários. Que pele perfeita! Nossa, que glow! Qual filtro? O que ninguém via é que, para chegar naquela cor, o corpo dela precisou acionar seu sistema de defesa. Bronze não é saúde. É a pele levantando um escudo de melanina para tentar sobreviver a um ataque. A melanina aumenta para absorver e reduzir o dano da radiação. E onde tem defesa, é porque teve agressão. O tempo passou. Ali uma manchinha que não saía. Aqui uma textura áspera que nenhum hidratante resolvia. Uma sensação de pele opaca, cansada, que fazia ela caçar cada vez mais. Então vêm os truques. Mais ácidos, mais esfoliantes. Mais sessões de procedimentos que prometiam renovar tudo de uma vez. Até que veio o susto. Uma área escura no rosto que começou como sardinha charmosa e virou uma mancha irregular, profunda, que já não respondia a nada. Aquele pigmento era mais teimoso do que qualquer máscara facial, e por trás dele, células que viveram repetidamente a mesma agressão. Dia após dia, sessão após sessão. Em paralelo a essas histórias individuais, os números crescem em silêncio. No Brasil, o câncer de pele é o mais frequente, com cerca de 185 mil novos casos por ano, somando todos os tipos. Uma parte disso está ligada a um comportamento que parece normal. Buscar bronze a qualquer custo, seja no sol direto, seja em máquinas que concentram radiação. E o que a ciência já repetiu de tantas formas é direto. Não existe dose segura de radiação UV para fins estéticos. É sempre uma negociação injusta entre vaidade imediata e dano acumulado. Enquanto isso, o marketing segue polido, sedutor, travestido de autocuidado. Fala em vitamina D como desculpa para exposição exagerada. Usa termos como UVA controlado, luz inteligente, bronze de bem-estar.
Só que a radiação não negocia com legenda bonita. UVA representa cerca de 95% da radiação UV que chega até a superfície da Terra. Atravessa nuvem, vidro, janela de carro, lâmpada de cabine. Ele não espera verão, não precisa de praia. Ele age todos os dias. E é justamente essa constância silenciosa que alimenta desde as linhas finas até os tumores. O bronzeado artificial, seja de cabine proibida, seja de sol calculado, para escurecer sem queimar, vende a fantasia de um atalho. Você entra cansada, pálida, insegura e sai renovada, pronta para postar para caber no padrão daquela foto de gente com o corpo seco, pele dourada e zero poros aparentes. Mas a conta desse milagre estético nunca fecha. Por trás daquela cor, há microqueimaduras, desorganização de colágeno. Pequenas inflamações que não doem agora, mas vão aparecer como linhas mais profundas, flacidez precoce, manchas resistentes, vasos aparentes e, em muitos casos, lesões que o dermatologista vai olhar com preocupação. E o mais cruel é que muitas dessas histórias começam exatamente assim, com alguém que só queria se sentir bonita, que só queria chegar no verão sem medo do biquíni, que acreditou que, se todo mundo faz, deve ser seguro, que foi empurrada por uma indústria que lucra com urgência e insegurança. Ninguém entra numa cabine de bronzeamento pensando em câncer de pele. Ninguém se deita ao sol do meio-dia imaginando uma inflamação crônica moldando o próprio rosto. Mas o corpo não lê legenda, não assiste vídeo motivacional. Ele só responde ao estímulo que recebe. E é aqui que a narrativa muda de mãos. Porque essa história, em partes, pode ser sua. Talvez você não tenha deitado em uma cabine clandestina, mas quantas vezes já ficou quieta na cadeira da praia sentindo a pele queimar, só mais um pouquinho para pegar cor? Quantas vezes já justificou o vermelho intenso dizendo, daqui a 2 dias vira um bronze lindo? Quantas vezes já se olhou no espelho e pensou que seu rosto parecia cansado, manchado, mais velho do que a idade diz? E mesmo assim sentiu culpa por não estar mais bronzeada. Tem uma dor que quase ninguém nomeia, mas que você sente. O medo de parecer apagada. A sensação de que, sem cor, seu rosto perde vida, suas fotos perdem graça, seu corpo perde valor. Como se o brilho do seu olhar não bastasse, sua presença não bastasse, seu riso não bastasse. Parece pouco falar de dano solar perto disso, né? Só que justamente porque você se importa com a própria imagem, é que essas escolhas pegam fundo. Você não está trocando sol por beleza. Está trocando inflamação silenciosa por alguns dias de aprovação. Dano solar não é só aquela queimadura óbvia, em que a pele fica vermelha quente, descascando em placas. Isso é só o grito. Antes disso, o corpo já vinha sussurrando. Uma exposição de leve, sem proteção adequada, ativa processos microscópicos que você não vê, e é aí que moram as inflamações invisíveis. A radiação UVB é a que te castiga mais rápido com vermelhidão, mas a UVA é a que vai lá embaixo devagar mexer na arquitetura da sua pele, como um cupim silencioso em uma casa bonita. Por fora está tudo de pé por dentro, a estrutura está sendo lentamente desfeita. Quando você vê uma mancha nova que não tinha, um mapa de pigmento espalhado sem simetria, um lado do rosto mais marcado do que o outro, não é só estética, é memória. Cada ponto mais escuro é um registro de batalha. Aqui, o sol pegou mais. Aqui, a inflamação voltou. Aqui, a pele tentou se defender outra vez. As rugas que aparecem cedo não são só idade. Muitas vezes são resposta a anos de radiação não levada a sério, de protetor passado uma vez de manhã e esquecido o resto do dia de passeios rapidinhos sem necessidade de protetor, porque é só ali na esquina. E tem outro tipo de dor ainda mais silenciosa, a de perceber que a sua rotina de beleza às vezes parece trabalhar contra você. Você investe em skincare, em sérum caro, em máscara facial, mas continua se submetendo a pequenas queimaduras repetidas. Cada vez que sente a pele arder e pensa, é normal, é o sol fazendo efeito, você está, sem perceber, validando o mesmo sistema que colocou aquela mulher da cabine na maca da biópsia anos depois.
A estética que promete resultado imediato é a mesma que aceita, sem pudor, trocar elasticidade futura por aplauso instantâneo. Talvez você se reconheça quando passa a mão no rosto e sente uma aspereza que não existia, umas linhas finas ao redor da boca, do olho, aquele bigode chinês sugerindo um contorno que te incomoda nas fotos. Talvez seja aquela mancha que exige filtro, aquele decote que você tenta cobrir, aquele braço que você prefere esconder porque sente que a pele perdeu firmeza. Você pode até culpar hormônios, genética, estresse, e todos têm sua parte. Mas o sol, silencioso, é um roteirista constante dessa história. E muitas vezes o capítulo mais importante foi escrito justamente naquele. Só hoje, só dessa vez, só mais 15 minutos. Lembra da primeira personagem, saindo da cabine dourada, certa de que tinha acabado de fazer um investimento em autoestima? O dano que começou ali não apareceu na mesma semana. Ele veio anos depois, em consultas, biópsias, cremes clareadores, medos que ela nunca tinha cogitado. E é assim com o seu corpo também. O sol de hoje não termina hoje. Ele entra no cenário e fica. Ele participa do envelhecimento das fibras, das inflamações crônicas, da forma como a sua pele reage ao tempo. Aquela sensação de não sei por que minha pele piorou tanto. Muitas vezes tem menos a ver com um único produto e mais com uma história inteira de exposição banalizada. Só que aqui não é um convite para viver com medo do sol, trancada dentro de casa, demonizando o próprio corpo. O ponto não é te afastar da luz, é te aproximar da verdade. O bronzeado artificial engana porque promete beleza sem custo. Mas estética e bem-estar de verdade não são atalho, são construção. E construção exige escolhas consistentes e, às vezes, menos glamurosas. É você se apaixonar pela ideia de preservar colágeno, e não só pela foto do fim de semana. É entender que tom uniforme não é sinônimo de pele saudável e que brilho real tem mais a ver com barreira íntegra, hidratação, inflamação controlada, do que com o quão escura você ficou em janeiro. Quando você passa protetor solar todos os dias, mesmo sem sair muito de casa, não está sendo exagerada. Está escrevendo um capítulo inteiro diferente para a sua pele. Quando recusa aquele horário cruel de sol de meio-dia, está escolhendo rugas mais tardias, menos manchas, menos sustos. Quando aposta em hidratação em antioxidantes na alimentação, e se fizer sentido para você, em suplementação natural, que apoie a saúde da pele e do corpo por dentro, você não está buscando milagre. Está dando para o seu organismo ferramentas reais em vez de jogá-lo desarmado no ringue da radiação. É isso que eu defendo aqui. Desvendar as promessas douradas que colocam sua pele em risco e apontar caminhos que são bonitos porque são sustentáveis, inteligentes e seguros. A estética que eu acredito não coloca você numa máquina que a ciência já chamou de cancerígena para humanos e finge que é tratamento. Ela te devolve autonomia e autoconfiança para dizer não ao que machuca silenciosamente, mesmo que todo mundo aplauda o resultado rápido. Ela te ajuda a te olhar para o espelho com orgulho de uma pele protegida, cuidada, que envelhece com dignidade, e não com medo do que ainda pode aparecer. No fim, o bronze some. A foto perde alcance. A tendência muda. Mas o que o sol escreveu na sua pele continua lá, todos os dias. Mesmo quando você esquece, que a sua vaidade nunca seja usada contra você. Que, daqui a alguns anos, sua maior marca não seja a de uma queimadura mal curada, mas a de uma escolha consciente que ninguém vê na hora. E que faz toda a diferença no espelho. Se essa história conversou com a sua pele e com a sua consciência, fica aqui o convite. Segue o perfil, ativa o sininho. Salva esse conteúdo para lembrar da próxima vez que alguém te vender um bronze seguro e comenta qual parte te deu aquele estalo que ninguém nunca tinha te contado. E se você quer potencializar uma rotina de cuidado real de dentro para fora, sem promessas milagrosas e sem colocar sua saúde em jogo, dá uma olhada nos produtos de suplementação alimentar natural que eu deixei no link da bio. Eles não substituem proteção nem rotina inteligente, mas caminham ao seu lado no mesmo sentido, o de uma estética que não mente para o seu corpo.